Eu estou estudando microservices, Docker e Kubernetes rodando na cloud. Isso é muito legal. E eu resolvi estudar sozinho, é um novo aprendizado que eu quero fazer porque eu acho muito importante. E o que isso tem a ver com o canal? Isso tem a ver com o último vídeo que eu postei, onde eu falo sobre as metas, né, para um ano novo, algumas metas de estudo e de carreira, e tem a ver com alguns comentários que o pessoal acabou comentando sobre a dificuldade que é estudar sozinho, a dificuldade que é seguir um plano. Então resolvi criar esse vídeo, já que eu estou estudando, que eu criei o meu planejamento de aprendizado e eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá? Bom, o que eu fiz aqui? A primeira coisa, eu sei o que eu quero estudar. Digamos que você quer estudar, por exemplo, Python. Então você tem que, no seu planejamento de estudo, definir o tempo de estudo. Quanto tempo você vai reservar para o seu aprendizado? O aprendizado nunca acaba, ele é constante, né? Mas você pode querer aí durante, eu por exemplo aqui, eu quero ter uma noção para discutir, para entender esse assunto, né? E poder falar sobre ele. Então eu tenho aí uma limitação, eu não preciso ir muito profundamente, né? São muitas coisas para a gente estudar, a gente tem que entender um pouco de tudo. Então eu reservei aqui 1 hora por dia para eu fazer o meu estudo. E como esse é um assunto muito complexo, que envolve muita tecnologia, eu acabei então aqui procurando um livro que trata desses assuntos. Estava um pouco difícil de achar, mas é uma dica legal, porque nos livros, mesmo que você não compre o livro, você vai conseguir encontrar lá o índice que o autor criou, pensando na melhor maneira de falar sobre aquele assunto, de ensinar aquele assunto. Então é uma boa ideia a gente usar o índice de livros ou de guias de certificação para pautar todas as informações que nós vamos estudar, mesmo que sozinho. Tá? Então você começa a criar um planejamento de aula, tem a introdução, tem a instalação, tem o Hello World, tem tudo isso. Então a gente vai seguindo essas dicas aí, essa ordem para a gente poder estudar. Outra coisa que eu acho interessante aí de compartilhar com vocês é o seguinte: você está estudando sozinho, é diferente de você ir para uma faculdade e ter que ler um livro lá. E muitas vezes você vai ler, vai fazer um trabalhinho e acabou. Quando você está estudando por conta, você se cobra mais de realmente aprender. Então, aprenda realmente. Reserve um horário que você vai conseguir focar e realmente fazer um estudo. Não precisa ser 2, 3, 4 horas, porque você está sozinho. Você consegue, você precisa também ver aquilo que você consegue, o tanto que você consegue ficar focado, né, em um estudo. Eu, por exemplo, não consigo mais do que 1 hora. Eu acho que 1 hora é o suficiente para eu, cheguei nesse limite, pelo menos para esse assunto, dou uma parada, talvez eu estude outra coisa depois. Então assim, 40, 1 hora por dia para você realmente se dedicar. Se você vai estudar em casa, em home, é muito difícil você, né, às vezes, se desvincular das pessoas, das distrações. Então você tem um videogame, você tem uma TV, tem aí as redes sociais. Então, primeiro, fale com as pessoas que moram com você. Olha, eu vou lá estudar, preciso ficar 1 hora concentrado. E realmente se desligue de todo o resto. Tá? Essa é uma dica muito importante, né? Focar. Reservou 1 hora por dia e essa 1 hora é só para aquilo. Né? Outra coisa legal é que algumas pessoas, cada pessoa aprende de um jeito, né? Eu acho que se eu precisar ensinar, eu vou aprender muito mais. Quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. Então, se você está aprendendo, por exemplo, sobre uma tecnologia, várias vezes, sei lá, cria um blog pessoal, mesmo que seja só para você, né? Ou compartilhar com alguns amigos seus da faculdade ou conhecidos, cria um blog e coloca lá os seus tutoriais, aquilo que você aprendeu, aquelas dicas que você encontrou, ou o caminho que você escolheu para poder estudar. Se é, por exemplo, Python, cria um GitHub, coloca os seus scripts, compartilha, deixa aquilo colaborativo, vai ajudar bastante. No demais é isso. Eu acho que o importante é nunca parar de estudar, estar sempre aprendendo, né? Estudo não tem que ser uma coisa maçante, tem que ser uma coisa legal, né? Então você pode criar aí os seus métodos. Eu, por exemplo, toda vez que eu vou trabalhar com uma tecnologia, que nem por exemplo agora, eu vou rodar um Kubernetes, vou criar um cluster de Kubernetes com microservices e tal. A primeira coisa que eu fiz, sem antes seguir nenhum tutorial, sem antes seguir nenhum caminho,
eu abri lá a solução, eu comecei a criar, comecei a clicar, consegui já subir alguns serviços, deu um monte de erro em algumas coisas que eu tentei mexer lá, e é isso que vai fazer eu aprender. Por quê? Porque eu vou ter um mindset de tentar me recuperar daqueles erros lá. Eu vou tentar descobrir o porquê que aconteceu esse erro. Como que eu contorno? Como que eu faço isso aqui de uma maneira melhor? Né? Só que a gente só vai chegar nesse nível fazendo. Né? E no começo é o básico, é aquela introdução, entendi para que serve, entendi quem criou, eu fiz um Hello World, criei, funcionou, às vezes nem o Hello World básico funciona, é assim que a gente consegue aprender, não tenha vergonha. E outra, você está sozinho, não precisa provar nada para ninguém, só para você mesmo, legal? A única coisa boa é que no final do dia você vai saber um pouco mais. É isso aí, essa era a dica que eu queria dar, espero que você tenha gostado e até o próximo. Tchau!